Bom dia a todos, outra vez. É um prazer para mim apresentar o Asqueri. Esse é o nosso segundo colóquio, o ciclo de colóquios do Instituto de Física da UF 2020, sendo transmitido ao vivo pela plataforma Google Meet. Eu conheci o Asqueri ano passado na conferência em Paraty. A gente trabalha com coisas relacionadas à informação quântica e fomos numa conferência juntos em Paraty ano passado. O Asqueri, ele tem uma posição de professor associado atualmente na Universidade Federal do Alagoas, campus Arapiraca, e ele está afastado para um pós-doc no Instituto Internacional de Física. Ele trabalha com métodos computacionais, machine learning, informação quântica, sistemas complexos, e fez um trabalho recentemente sobre modelos estatísticos de propagação da pandemia. Ele fez a formação dele em Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas, graduação, mestrado e doutorado, tem doutorado em matéria condensada, fez um pós-doc na Universidade de Boston, e atualmente está fazendo um pós-doc também lá no Instituto Internacional de Física, como eu falei. Só para lembrar a todos de manterem, por favor, os microfones e as câmeras desligadas para não sobrecarregar o streaming do nosso colóquio. Eu vou passar a palavra para o Asqueri, tá? Agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Asqueri, por estar com a gente aqui hoje e falar para a gente do seu trabalho. Quando você quiser compartilhar sua tela, você pode começar, tá bom? Bom dia a todos, obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu vou começar. Eu queria que todos confirmassem se escutam e se veem a minha tela. Pois bem, a gente vai falar de um trabalho que nós fizemos em parceria físicos, em parceria com médicos, e onde a gente queria responder a seguinte pergunta, né? O nosso nível de isolamento era suficiente, né, para proteger o sistema de saúde? A gente já podia falar em relaxamento, em isolamento vertical ou intensificar o isolamento. Na realidade, eu digo era porque a gente fez esse trabalho em 3 de abril e naquele momento nós tínhamos uma taxa de isolamento em torno de 50%. Eu acabei de olhar, antes de entrar aqui, e verifiquei que nós temos no Brasil, na realidade, um pouco menos que isso. A média está em 43%, segundo o InLoco. Com os dados do Google Community Mobility, também está um pouco menos do que era antes, em 3 de abril. Então, já respondendo, antecipando o que a gente observou, foi o seguinte: a gente fez muito com esse nosso isolamento, mas não é suficiente para proteger o sistema de saúde. Por proteger o sistema de saúde, eu quero dizer ter leitos de UTI suficientes para atender a população, não só por Covid, mas por qualquer outra doença que se agrave a ponto de precisar de tratamento intensivo. Essa era a nossa grande questão no momento, né? Então, o que é que eu vou falar aqui? Eu vou falar brevemente da Covid e por que ela é uma ameaça ao sistema de saúde. Vou falar do nosso modelo, apresentar como a gente modelou essa demanda por leitos de UTI. A gente pôs uma equação específica para a quantidade de UTI que a gente ia precisar ao longo do tempo, né? Como a gente calibrou esse nosso modelo, falar se essa quarentena no Brasil é necessária, se ela é urgente, o que é que a gente pode dizer do Brasil no momento, tá certo? Então, vamos lá. Então, o que é, né? O SARS-CoV-2, o que é a Covid, né? Então, vamos lá. SARS-CoV-2 é o novo coronavírus, né? Descoberto em 2019. Covid, portanto, é a doença associada com esse vírus. Aí começa o problema, né? É uma cepa nova,
O SARS-CoV-2 é uma cepa nova, nunca antes identificada em humanos. Né? Coronavírus são vírus que circulam entre os animais, já se conhece há muito tempo, há mais de um século, e que, eventualmente, eles infectam humanos e inicia a infecção humano-humano, né? Que é o que a gente está vendo atualmente na Covid. Por que é um perigo? Né? Bom, primeiro porque não tem vacina nem tratamento específico. Né? A gente não tem nenhuma forma preventiva. Né? É diferente de uma gripe, por exemplo. O vírus também parece ser bem mais competente, né? Mais transmissível do que uma gripe sazonal. Pessoas assintomáticas transmitem a doença. Né? Isso é uma gravidade. Como ninguém ainda é um vírus novo, ninguém possui uma imunidade prévia, né? O que significa que toda a humanidade é um potencial suscetível à doença, né, por SARS-CoV-2. E é um perigo real. Quando eu escrevi ontem, possivelmente esses dados já aumentaram. A gente tinha 4,25, né, milhões de infectados, aproximadamente 287 mil mortes, que se você dividir, né, as mortes pelos infectados, dá em torno de 6,7%. Né? A gente vai falar um pouquinho, porque esse número não é tão realista. Né? A gente está testando pouco, né? Na realidade, tende a ser um décimo disso daí, na prática. E o mais importante que eu queria frisar é que uma parcela considerável dos infectados, eles precisam de admissão em unidade de tratamento intensivo. Essa é a principal ameaça da Covid contra o sistema de saúde. Então, vamos lá. Isso aqui são os dados, eu vou fazer um passeio com várias figuras no começo, antes de entrar em qualquer tecnicalidade. Né? Essas figuras eu retirei e adaptei ontem da comunidade Kaggle. Tem um script para você gerar todas essas figuras e eu fui adaptando para o que interessava para a gente. Bom, aparentemente, numa escala mundial, a doença tem diminuído o seu ímpeto. Como é que a gente pode notar isso, né? O número de novos infectados, ele tem diminuindo. Né? Isso é uma boa visão em escala mundial. Aqui a taxa de mortalidade ao longo do tempo. Né? O Brasil está aqui mais ou menos em 7%. Né? Mas, novamente, eu gostaria de frisar que isso é o número de mortes por número de infectados. Como a gente não está testando muito, não é? Essa taxa ela não é tão realista. Né? Na realidade, acredita-se que ela é um décimo disso daí, na verdade. Né? Então, não é 7%, mas 0,7%, porque a grande maioria são pessoas assintomáticas que a gente não testou, portanto, a gente não contou. Bom, agora começa o problema, né, do Brasil. Né? Veja, se a gente olhar as fatalidades, assim, as taxas de mortalidade no mundo, o Brasil está no top 30, na realidade, nos últimos dias, nas últimas semanas, ele despontou, né, ele se desarraigou desse grupo. O cenário parece ser assustador, e na realidade o é. Eu gostaria de mostrar, essa figura é a mais importante, acredito, para dar uma visão da atual situação do Brasil. Essa figura mostra, a partir da 10ª morte, o 0 significa o dia onde cada país obteve aproximadamente 10 mortes. Veja, eu vou falar em linhas gerais. O Brasil é o único país desse grupo, entre Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha, Irã e China, que após 50 dias de obter 10 mortes, ele não achatou ainda a sua curva. Aqui a gente está numa escala log linear, que significa que essas retas, significam crescimento exponencial. Então, o Brasil ainda tem um crescimento exponencial. Essa reta vermelha significa dobrar em 7 dias o número de mortes, a laranja dobrar em 14,
a verde dobrar em 21. O Brasil está tendendo a continuar dobrando o seu número de mortes a cada 21 dias. Isso é muito grave, porque todos os outros países, claro, aqui eu selecionei alguns, mas veja que após 40 dias, né, e completado 10 mortes, todos os países conseguiram sair dessa tendência exponencial e ir para um crescimento lento, um crescimento linear. Na escala log-log, isso aqui significa um crescimento constante e não exponencial, tá certo? Então, aqui nessa escala log-linear é bom porque você consegue ver as duas tendências. Essas retas assim inclinadas, elas significam um crescimento exponencial, e aqui, quando ele deita, você já tem o momento de o crescimento de mortes não é mais exponencial, tá certo? Então, isso mostra por que é tão preocupante o caso brasileiro. 50 dias se passou da nossa 10ª morte e a gente ainda continua com uma certa tendência exponencial. A gente tem uma taxa de mortalidade, como eu falei, o Brasil não está entre os piores, talvez por não... o nível de teste também não é tão significante. O Brasil tem, como eu falei, 7%, se você dividir mortos confirmados por Covid pelo número total de confirmados por Covid, o Brasil tem em torno de 7%. Então, a mortalidade real tende a ser 10 vezes menor do que isso, né? Como eu falei, se a gente tivesse testado, contado os assintomáticos, a mortalidade parece não ser, e realmente não é, o grande ponto associado à Covid. Isso daqui é um gráfico interessante que mostra quão longe a gente está do pico, né? Quão o número de novos casos, o percentual que ele tem com relação ao pico, né? O Brasil está mais ou menos em 0,6, ao que parece a Rússia está no seu pico. Eu vou mostrar como é que você tem uma ideia de como identificar o pico através de fits com a sigmoide, tá certo? Mas isso mostra que a gente ainda não está, possivelmente, tão perto do pico. Bom, agora eu queria falar desses modelos epidemiológicos. Eu vou, antes de falar do nosso, falar de um modelo SI, onde você considera a sua população contendo 3 compartimentos ou 3 fases, como queiram, de pessoas suscetíveis à infecção, de infectados ou infecciosos, que podem transmitir a doença, e os removidos, que nesse caso aqui engloba os recuperados e os mortos, tá certo? E aqui você tem realmente as taxas de variações em função do tempo para uma dada população de tamanho N, né? A gente tem uma população de tamanho finito. Então, o modelo seria basicamente esse, né? O número de suscetíveis, ele só decresce, né? Suponha que no começo da infecção, praticamente todo mundo está saudável, e você coloca uma pessoa infectada, né? Como é que isso iria evoluir? Então, no começo da infecção, você tem um decaimento aqui exponencial do número de suscetíveis, o número de infectados, ele cresce, né, do encontro de um suscetível com um infectado, e a pessoa que for removida, ou seja, recuperado ou morto, ele deixa de contribuir. Por isso que talvez a melhor nomenclatura seja realmente infeccioso. A pessoa que se recuperou, que morreu, ela deixa de ser um infeccioso. E aqui ela contribui negativamente para o crescimento do número de infectados. Então, aqui você tem uma combinação de 2 fatores, né? A quantidade o encontro entre suscetíveis e infecciosos, e aqui a remoção. Essa remoção pode ser descrita através dessa equação diferencial, né? Só lembrando para o público geral que essa derivada diz a taxa de evolução de uma quantidade, ela diz a velocidade com que a variável propaga, certo? Então, sinal negativo significa um decaimento, sinal positivo significa um crescimento. Bom, como seria uma solução típica, né? Como seria se a gente resolvesse essas equações numericamente? Tipicamente, a solução tem esse formato, certo? Os suscetíveis, eles decaem exponencialmente, como a gente falou.
Os infectados, eles crescem exponencialmente e atingem aqui uma saturação. Por quê? Porque a nossa população é finita, né? Vai acabar o número de pessoas infectadas. Por exemplo, nesse momento aqui do pico, o que é que a gente tem? A gente tem um alto número de recuperados, já de removidos, e um baixo número na população de infectados. Então, a doença não tem mais como crescer, né, e ela entra num decaimento também exponencial, tá certo? Se a gente fizer integral sobre essa área da curva vermelha, a gente vai ter um comportamento de uma sigmoide. Isso vai ser importante para a gente discutir como a gente poderia, só com os dados, tentar identificar onde seria o nosso pico, certo? Bom, eu queria falar um pouquinho com mais detalhe do que seria o R0, certo? Então, se fala muito, né, do R0 como sendo a quantidade média de novos infectados que uma pessoa infecciosa irá contaminar. Bem, isso é verdade até um certo momento, vou mostrar para vocês. Suponha que bem no início da nossa doença, né, a gente pode supor que você tem um número bem pequeno de infectados, suponha 1, por exemplo, 1, 2, 10, e você pode aproximar S como sendo igual a N, ou seja, S sobre N é aproximadamente 1. Então, aquela nossa equação, aquele nosso termo S sobre N que tinha aqui, ficou 1, tá certo? Então, essa é a cara do nosso sistema de equação diferencial, que é muito fácil de resolver. Isso aqui vai decair uma exponencial com um fator beta, essa daqui vai crescer com a exponencial com um fator beta sobre gama, que a gente vai definir como sendo o nosso R0, e o nosso número de removidos vai crescer exponencialmente também, com um fator gama, tá certo? Então, a gente pode, no início, bem no início da doença, aproximar a evolução de infectados como sendo o I0 vezes essa exponencial, com essa taxa de crescimento R0. Você pode pensar o R0 como sendo uma taxa de crescimento de infectados no início da propagação da doença, tá certo? Então, eu fiz um gráfico aqui, eu fiz uma brincadeira para mostrar para vocês, né, que no começo a gente fala que o R0 diz o número médio de novos infectados, né? Bem, isso é verdade até certo ponto. Vamos ver. A solução da nossa equação 5, aqui está errado, a equação 5. A equação 5 é o seguinte, né? Você quer saber o número de infectados ao longo do tempo, você vai integrar essa sua função aqui, a integral do dia 0 ao dia n, vai ser essa integral aqui, 1 sobre r da exponencial de R0. Bom, vamos mostrar se isso é igual à soma de uma PG. E você pensar o R0 como sendo esse número médio de infecção, significa dizer, suponha que no dia 1 você tenha R0 infectados, no dia 0 você tem R0 infectados. No dia seguinte, eles infectaram R pessoas. Então, você tem R ao quadrado. No dia seguinte, R ao cubo. No dia seguinte, R à quarta. Obviamente, isso é uma PG com razão R, tá certo? E isso daqui seria a soma da nossa PG. Então, eu fiz um gráfico só para mostrar para vocês que, assim, no começo da doença, eles têm a mesma ordem de grandeza. Depois, naturalmente, a exponencial iria dominar, tá certo? Aqui, até quando a gente tem, assim, entre milhares ou dezenas de milhares de infectados, essa aproximação, né, do R0 como sendo o número médio de pessoas que são infectadas, né, por uma pessoa infecciosa, é uma boa aproximação. Mas a principal interpretação do R0 não é essa. A principal interpretação do R0 é para dizer se a nossa doença ela vai se sustentar ou não. Por quê? Veja só. Por um lado, você tem, né, se a gente voltar na nossa equação aqui, por um lado você tem beta, né, contribuindo para o crescimento exponencial, você tem gama com a contribuição negativa, certo? Então, o que é que acontece? Se o número de novos infectados, né, ele for menor
do que o número diário de novos infectados, ele for menor que o número diário de recuperados, essa doença ela não vai se sustentar. Ou seja, quando o R for menor que 1, né, a quantidade de novos casos ela se sustentar, for sustentavelmente menor do que a quantidade de removidos, né, preferencialmente recuperados, a doença não mais se sustenta na sua população. Porém, quando o R0 está maior que 1, a doença vai se sustentando. Significa o quê? Que o número de novos casos ele está crescendo numa taxa maior do que o número de recuperados ou removidos, tá certo? Então, essa é uma interpretação que a gente precisa parar e falar um pouco, para a gente depois, quando for analisar os nossos resultados, a gente poder fazer uma conexão com a realidade de uma maneira mais clara, tá certo? Então, o que é que a gente fez no nosso modelo? Bem, muito se dizia no começo da doença, quando a doença, o brasileiro não é nada precavido, quando a doença estava na China, era uma doença que não ia chegar no Brasil. A doença chegou na Itália e logo se falou que, bom, o problema da Itália é porque ela tem uma pirâmide muito concentrada nas idades altas e o Brasil não ia ter esse problema. Então tá certo. Então a gente disse, vamos modelar um conjunto de equação para cada faixa etária que nós temos aqui. Depois a gente pode somar e ver realmente qual seria o cenário no Brasil. Então a gente preferiu estratificar por idade. Por quê? Do pouco que se sabe da Covid, uma coisa é certa, ela é mais letal nas faixas etárias maiores, ou seja, ela age, ela evolui de forma diferente nas diferentes faixas etárias, tá certo? Então, o que é que a gente fez? A gente modelou para cada faixa etária um sistema de equação. Não, isso foi um dos pontos do nosso modelo, com o intuito de trazer um pouco mais para a realidade do Brasil, deixar mais realista do ponto de vista da sociedade brasileira. E, basicamente, é um modelo do tipo CIRD, né? Aqui, os removidos, a gente separa, a gente explicitamente separa entre recuperados e mortos, né? Do encontro de uma pessoa suscetível com uma pessoa infectada, você tem uma pessoa, possivelmente uma pessoa infectada com a probabilidade beta, essa pessoa pode morrer com uma probabilidade ou com a taxa gama, ou se recuperar com uma taxa alfa, certo? Então, aqui a gente tem 9 camadas representando cada uma das faixas etárias, certo? Então, como eu falei antes, essa é suscetível e são os infectados, R são os aqui recuperados, a gente realmente separou recuperados de mortos, certo? De uma forma geral, você pode explicar, se você tem a taxa de morte, você poderia explicar muito bem com o modelo CIR, sem precisar incluir o D explicitamente, você pode explicar, basta você pegar o seu R do modelo CIR, bom, se eu sei qual é o percentual desse R que foi removido, que morreu, eu sei calcular o número de mortes, certo? Então, isso mostra para a gente que, na realidade, você consegue recuperar muito com o modelo CIR, mas, por exemplo, a gente tentou implementar as medidas de controles, né, o que é chamado de intervenções não farmacêuticas, né, que seria isolar a sua população, isolar o S do I. Veja só, se você faz um modelo sem estratificar por camadas, né, e sem considerar diferenciar recuperados de mortos, você depois fica com um problema para dizer assim, olha, se eu fechar só as escolas, né, se eu fechar só as escolas, qual vai ser o impacto que isso vai ter na propagação da doença? Porque a gente tem o percentual de crianças na escola, na faixa etária de 0 até 9, de 10 até 19. Então, assim, a gente poderia, de uma forma muito simples, só por diminuir o número de suscetíveis, modelar vários cenários de intervenções não farmacêuticas. Então, assim, isso foi uma das nossas grandes motivações. Antes de mostrar os nossos resultados, eu queria parar para falar uma coisa importante, né? A gente não tem uma resposta científica ainda
se o isolamento realmente funciona e qual o grau de isolamento que a gente precisa. Não é uma pergunta tão boba e não é uma pergunta apenas para incomodar a comunidade científica. Realmente faz sentido perguntar se o isolamento funciona. E aqui eu tenho um caso que a gente pode analisar com detalhe para mostrar ao governo de Pernambuco que tem a chance de, com um experimento simples, mais importante, na minha opinião, do que dezenas de papers nessa linha que a gente faz, com modelos, enfim, com resultados teóricos, mostrar que a ilha de Fernando de Noronha é um caso claro de que o isolamento funciona. Por quê? Veja só, a ilha atingiu 24 mortos, basicamente, 24 infectados no mais ou menos um mês antes, hoje é 10, mais ou menos por volta do dia 10 de abril, a ilha tinha 24 infectados. Eles intensificaram, fizeram a quarentena, através de voo só entrava agente de saúde e agente de segurança pública, embarcações também restritas, tudo fechado na ilha. Eu colhi informação de pessoas que estão na ilha no momento e policiais que estão lá. Eles falaram que o isolamento é total, não pode ir para a praia, não pode surfar, não pode sair para fazer caminhada, é isolamento total. É claro que atingir um isolamento alto numa população de 3 mil, mais ou menos, de habitantes, é simples. Se você convencer ou ajudar e convencer 2 mil pessoas a aderirem fielmente ao isolamento, você já tem quase 70% de isolamento, certo? Mas o que é que o governo de Pernambuco poderia fazer? O que é que os pesquisadores poderiam sugerir ao governo de Pernambuco? Ir na ilha, testar em massa e provar, olha, o isolamento funciona. Só resta saber qual é o grau de isolamento agora que tem efeito prático. Porque o isolamento externo da ilha, é claro, o isolamento interno também, o governo de Pernambuco pode informar os dados, que nível de isolamento se chegou, porque eu desconheço alguma cidade que passou de 24 para 28 e zerou os seus números de novos casos. Passou de 24 para 28 em 20 dias, em 3 semanas. Então, assim, a gente precisa responder essa pergunta de uma forma mais clara, porque realmente abre brecha para as seguintes perguntas. Por exemplo, Alagoas tem um nível de isolamento menor do que Pernambuco. E por que Pernambuco, que tem um nível maior de isolamento do que Alagoas, sofreu mais até o momento? Então não é uma pergunta simples, né? É uma pergunta simples, melhor dizendo, mas não é uma pergunta sem fundamento. Parece que não haver uma correlação entre isolamento e velocidade de propagação, né? Então, a gente advoga que só faz sentido, né? Só você consegue converter o ímpeto da curva com taxas de isolamentos altas, certo? Então, isso é um parênteses importante, né? A gente pode... Eu tive essa ideia de fazer com a ilha de Fernando de Noronha, estou tentando fazer com outras ilhas, para mostrar realmente, olha, o isolamento tem evidências claras de que o isolamento realmente funciona. E no momento que a gente está atualmente, isolar faz duplo sentido. A gente não tem ideia de quem são os infectados. Eu acredito que não dá mais para fazer um teste em massa e identificar os infectados, os infecciosos, que o isolar com altas taxas agora nos ajudaria a isolar tanto as pessoas suscetíveis, como manter os infecciosos também restritos, certo? Como a gente não sabe onde está, precisa isolar mais para que tanto o infeccioso pare de circular, quanto as pessoas suscetíveis. Bom, então eu vou falar especificamente do nosso modelo. O nosso modelo, como eu falei, foi estratificado em camadas e vai de 0 até 9, onde aqui representa cada uma das faixas etárias, certo? O que é que a gente fez? A gente incluiu essa função G, que ela vai atuar de acordo com a medida de isolamento que a gente quiser. Por exemplo, isolar só crianças, fechar só escolas, por exemplo. Então, eu vou lá na nossa pirâmide populacional, vejo qual é o percentual de crianças de 0 até 9 que estão na escola. Então, fechar a escola significaria remover aquela quantidade da nossa pirâmide populacional.
né? Aqui o modelo é bem parecido com o que eu já falei, né? Do encontro do S com I, você tem o infectado, esse mesmo termo que estava aqui contribuindo negativamente para o número de suscetíveis, ele vem para cá e contribui com o número de infectados que podem ou se recuperar ou morrer, tá certo? Porque a gente quis explicitar a demanda por leitos de UTI. Vou mostrar para vocês qual foi a ideia. A ideia foi o seguinte: a gente tinha assim, a demanda hospitalar crítica, né? A gente tem essa taxa de pessoas infectadas, né, as pessoas que foram confirmadamente infectadas, qual é o percentual por idade daquelas pessoas que necessitaram de internamento em unidade de tratamento intensivo. Então, a gente poderia, se a gente tem esse dado, no momento a gente tinha os dados da China e da Itália. Bem, qual foi o nosso reasoning, né? Qual foi o nosso raciocínio? No Brasil, vai ser pelo menos isso. Porque se nos países desenvolvidos que as pessoas têm acesso a água encanada, saneamento, condições de higiene, elas não têm os problemas que nós temos aqui nos países em desenvolvimento, então isso pelo menos é um lower bound, né? Isso assim, o Brasil vai ser disso para pior, né? Então, o que é que a gente fez? Eu vou mostrar para vocês, essa é a tabela que a gente colheu na época da China, na realidade está naquele famoso artigo do Imperial College. Então, a gente tem aqui, por exemplo, veja como a hospitalização crítica, né, o número de pessoas que precisam de ITI, ela realmente tem uma correlação muito grande com a idade, né? Acima de 60, a gente tem realmente taxas bem consideráveis. A mesma coisa para o número de mortes, tá certo? Então, a gente usou isso para incluir os nossos parâmetros, né, nos nossos modelos. Restava saber, naquele momento, eu vou mostrar a figura atualizada, naquele momento a gente conseguiu mostrar que esse R era da ordem de 3. Em 3 de abril, a gente mostrou que era a ordem de 3. Esse seminário eu preparei para o dia 1º de abril. Antes desse aqui, a gente achou 2,08. Eu fiz ontem esse cálculo. A gente explica bem com 1,96. Quais foram os ajustes que eu precisei fazer? Bom, a nossa taxa de isolamento, na realidade, caiu, né? A gente saiu de 50% para 43%. Então, eu tive que reincluir isso no nosso modelo. E também eu precisei, para fitar bem os dados, e a gente usa número de mortes, porque a gente supõe que o número de mortes ele sofre menos com a subnotificação, ele é mais realista. Então, a gente explica bem a nossa curva com 1,96. Isso talvez explique o fato de, naquele gráfico que eu mostrei, do número de mortes na escala log linear, que o Brasil ainda tem um R muito alto, não é? Você pode pensar que uma pessoa infecciosa está contaminando duas outras, né? Então, nesse cenário aqui, eu já posso adiantar para vocês, 40 significa dia 13 de maio, né? Amanhã, né? Esse modelo projetaria 15 mil mortes, né? Nos próximos dias, um pouco mais aqui, depois de amanhã, né? 15 mil mortes. Veja que é um modelo que é um pouco mais pessimista do que a gente pode obter só fitando os dados. Eu vou mostrar para vocês algumas projeções também. E a pergunta se é urgente, né? Naquele momento, a gente fez com os dados até 21 de março, a gente validou o nosso modelo com dados até 3 de abril, e a gente mostrou, olha, a partir do dia 20 de abril, em torno do dia 20 de Brasil, os estados, né, o Brasil é desigual, isso a gente tem que levar em consideração, o nosso modelo tem essa limitação, mas o que a gente poderia dizer, olha, o Brasil é desigual. Então, os estados que, naquele momento, né, lá para o dia 3 de abril, eles só tinham 15% de leitos vagos, né, eles iam começar a sofrer.
se a velocidade da doença continuasse exponencial. Então, foi o que se concretizou. Não, qual é a nossa projeção? O que é que a gente pode dizer para o futuro? Que até os estados, que em 3 de abril, eles tinham, se é que existe algum estado, porque o Ministério da Saúde ainda não divulgou o censo de leito, né? Se é que algum estado tinha 60% de leitos livres, né, em torno de 3 de abril, até esses estados estão correndo risco aí nos próximos dias, tá certo? Então, é urgente. Na realidade, a gente tem uma janela bem melhor para agir, não é? Porque a mensagem que a Itália, que a Europa passou é que evitar o dano antes que o dano ocorra. Essas medidas de intervenções não farmacêuticas, elas não têm um efeito instantâneo. Você não implementa ela hoje e ela instantaneamente vai aliviar o sistema de saúde, não é? Ela vai precisar de alguns dias, estima-se que em torno de 7 a 14 dias, para que ela elas surtam efeitos práticos, né? Então, é urgente, e talvez agora para o Brasil seja o caso de realmente enxugar gelo. Não é? A gente teve situações bem mais confortáveis para implementar, para intensificar essa quarentena. A gente também consegue mostrar que uma quarentena intensa de algumas semanas, alguns dias, algumas semanas, ela é muito mais vantajosa do que longas quarentenas como a gente está tendo de 50%, tá certo? Então, o que é que a quarentena tem a capacidade de fazer? De realmente achatar. E você só consegue achatar essa curva a ponto de proteger o sistema de saúde. No modelo teórico, você só consegue isso com isolamentos na ordem de 70%. Bem, aqui eu vou mostrar uma maneira da gente... O que é que a gente pode fazer? Eu retirei esses gráficos, eu adaptei da comunidade Kaggle. Bom, o Brasil já dá para perceber que o Brasil já tem uma sigmoide, né, uma sigmoide que fita os dados do Brasil no momento. Ela já desponta aqui da maioria dos países. O Brasil parece que, ao que tudo indica, só vai ficar atrás dos Estados Unidos no número de casos e no número de mortos. E todos os países do mundo é fitado por uma função sigmoide. Como eu falei, aquela integral sobre a curva, ela tem essa cara de uma sigmoide, né? Você tem um fator contribuindo para a exponencial e um fator também exponencial contribuindo negativamente, tá certo? Então, todos os países do mundo são bem explicados como uma função sigmoide. Eu uso essa figura para falar com as pessoas que não acreditam na existência do vírus, falando o seguinte: olha, se for um esquema de escala mundial, quem bolou foi bem sincronizado, já teria que saber que era uma função sigmoide para informar a cada dia seguinte um valor que vai fitar na sigmoide do seu país, né? Teria que ser um esquema mundial bem orquestrado para negar, né, a existência do vírus e ser só uma fantasia. A sigmoide do Brasil é essa. Eu fiz com dados até 10 de maio. Bem, quando essa sigmoide ela deixa de ter uma curva para cima, né, para ter uma curva para baixo, mais ou menos aqui, a gente pode estimar que seria o pico. Eu não gosto dessa previsão de longo prazo, para falar a verdade. Do mesmo jeito que a gente não consegue prever o clima daqui para novembro, por exemplo, é um exagero meu, mas assim, as previsões de longo prazo, elas são bem frágeis, porque a realidade que você assumiu quando você fez o modelo, ela pode mudar completamente, né? Bem, aqui eu mantive umas projeções que a gente foi fazendo, né? A gente no dia 30 fez uma projeção para 7 dias de ter 9 mil mortos, e infelizmente essa projeção foi superada para mais, né? Infelizmente. A gente fez uma nova projeção. Aqui eu uso só um algoritmo para fitar aqui os dados. Aqui é só um algoritmo machine learning para fitar os dados. Ele é um pouco mais otimista do que o que a gente extrai diretamente do modelo. Então eu gosto de fazer as duas comparações, mas ele já projeta aí o que parece ser bem plausível, em torno de 15 mil mortos até o dia 17/5. Bem, quando a gente fez o artigo,
a gente tinha umas projeções que pareciam absurdas, né? A gente escreveu essa tabela achando que ela era, assim, extremamente hipotética, né? Então, a gente simulou naquele momento qual seria, naquele momento, assim, a current aqui significa o que a gente tinha em 3 de abril, que seria mais ou menos 50% de isolamento, né? A gente teria 3 milhões de infectados, certo? Se a gente não fizesse nada, se a gente relaxasse, isso subiria para 30 milhões. Então, veja só, a gente já fez muito, é bom que se diga, só que esse nosso muito ainda não é suficiente. Se a gente fechar, aqui é fechamento de escolas e universidades, se a gente tivesse fechado só escola e universidade, a gente teria 21 milhões, mais ou menos, de pessoas infectadas, aqui só idosos, né? Isso aqui são os chamados isolamentos voluntários, né? Isolamentos verticais. E uma quarentena intensa, né, de 70% a 75%, a gente teria 34 mil infectados, né, a mais do que a gente teria no dia 3 de abril. Para os mortos, a gente projetou com o cenário atual de 390 mil mortos, se a gente não tivesse, se a gente relaxasse completamente, 1,45 mortos, fechamento de escolas. E o mais importante é, se a gente tivesse feito uma quarentena intensa por volta do dia 11 de abril, que era o que a gente tinha sugerido no artigo, a gente teria, a previsão seria de que 1.300 mortes, além das mortes que a gente tinha até 3 de abril, que era em torno de 400 mortes, ou seja, o Brasil poderia, a princípio, sair dessa com um número menor de mortes, 1.700 mortos, né? Hoje a gente já está numa escala talvez de 10 vezes isso aí. Bom, o que eu queria concluir, né? Bem, os modelos, existem várias formas de modelar, todos esses modelos eles vão ser baseados nesse CIR que eu mostrei lá no começo, não é? Então, até pela as sigmoides que eu mostrei para você, você percebe que a importância de modelar com esses tipos de modelo é que realmente ele recupera esses crescimentos, tal qual uma sigmoide, né? Eles são intrinsecamente errados porque, bom, por dois, é uma via de mão dupla, né? Tanto a gente precisa de dados, o modelo é tão bom quanto os dados que a gente coloca nele, além de que as nossas simplificações, né? O modelo é uma simplificação, né? Os números de infectados não está concentrado numa posição I, por exemplo, não é um erro tipo de modelagem de campo médio, certo? Então, mas eles são úteis, principalmente para previsões de curto prazo, né? Essa é a grande mensagem. Se você perguntar assim, qual é o modelo que é certo? Não, todos têm os seus erros intrínsecos, né? Além de que todos também têm os erros devido à qualidade dos dados que a gente tem. Mas eles são úteis, certo? Da mesma maneira que a gente confia na previsão do tempo para o final de semana, que ainda é um problema bem mais difícil, a gente pode confiar nas projeções de curto prazo desses modelos. E o que nos assustou no momento foi que todas as nossas projeções eram projeções de curto prazo. Bom, a mensagem é que a gente fez muito, mas não é suficiente. O R0 vem caindo, mas parece ainda talvez ser um dos maiores do mundo. Ontem, quando eu escrevi, a gente tinha 11.625 mortes. A morte é um conceito bastante abstrato, o número de mortes é um conceito bastante abstrato quando é longe da gente, né? Quando não é uma pessoa conhecida, é só um número, né? É uma abstração total, né? Mas a gente pode pensar de uma forma mais pensando no outro, né, de uma forma mais clara, se você pensar que 11.625 mortes equivale a aproximadamente 64 desastres do tamanho do desastre da Chapecoense. São 64 aviões carregando pessoas, famílias e pais e tudo mais. Você pode pensar também que aproximadamente 40 desastres, como o nosso desastre recente de Brumadinho. E o pior, numa crescente, não é? Porque o pior problema é o crescimento exponencial da doença. E isso vai sobrecarregar as nossas UTIs, e as nossas UTIs, elas vão ficar
inacessíveis para pessoas que, por exemplo, venham sofrer um acidente de trânsito ou qualquer outra gravidade, um trauma, qualquer coisa. Então, você vai ter mortes diretas pela Covid, isso por si só já é um problema, mas você vai ter um número muito grande de mortes também indiretas, porque com o sistema colapsado vai morrer todas as pessoas que não conseguirem, porventura, atendimento. Então, a quarentena, nós acreditamos que é necessária e é urgente no Brasil, certo? Então, algo em torno de 75%, isso é o que eu comentei quando eu expliquei o caso de Noronha. A gente precisa agora saber qual é a taxa que tem efeito prático, porque me parece que 55% é a taxa ideal para a gente manter dois problemas. Fomentar uma crise econômica e, ao mesmo tempo, promover o colapso do sistema de saúde. Ao que tudo indica, os 50% não vai salvar o sistema de saúde e vai, na realidade, contribuir para os dois, para que o Brasil vai ser o único país do mundo que conseguiu manter uma taxa de isolamento capaz de destruir os dois sistemas ao mesmo tempo. Incrivelmente, a gente parece caminhar para essa realidade, tá certo? Os dados, basicamente, foram os dados que a gente mostrou nesse trabalho, submetido para publicação. Gostaria de agradecer ao FAO, à FRN, Serra Pilheira, CNPq e a John Templeton. Além de que agradecer ao Tasca pelo convite, né? E também estou disponível para perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Askeri, pela palestra. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou começar a ler em ordem que elas vão aparecendo. A primeira pergunta que aparece aqui é do professor Nuno Croquidax, que fez o colóquio na semana passada. Ele fala o seguinte: primeiramente, parabéns pelo trabalho, Askeri. E aí ele pergunta: os indivíduos assintomáticos são peças fundamentais nesse jogo. Eles representam alta taxa de contágio. Vocês não pensaram em incluir um compartimento de assintomáticos no modelo? Sim, já posso responder? Sim, pode. Sim, Nuno. Obrigado pelo elogio. Na realidade, quando a gente modelou, a gente assumiu que, na realidade, realmente esses compartimentos eles estariam em um só, né? Realmente fazer um modelo mais realista, a gente precisaria fazer várias outras suposições, né? Tanto os assintomáticos, como... Bom, os assintomáticos em duas vertentes, né? Os assintomáticos que a gente saiba, que a gente fez o teste, na realidade, um modelo ideal seria com mais dois compartimentos, né? Um assintomático que a gente saiba que ele é assintomático e um assintomático que a gente não saiba que ele é, na realidade, portador da Covid, né? Então, na realidade, respondendo a sua pergunta, seria ideal pôr mais dois compartimentos, né? Eu não estou ouvindo, Tasca. Sim, desculpa, eu acabei de habilitar o microfone aqui. Então, obrigado pela resposta. A próxima pergunta é do Celso Dória. O Celso Dória, primeiramente, ele recomenda os vídeos da American Math Society, com o professor Max Heeman, tá? E ele manda um link aqui. Depois disso, ele faz um comentário que é o seguinte: segundo o professor Heeman, o modelo SIR é demasiadamente simples. Ele compara com o modelo de Lorentz para previsão atmosférica. Segundo o professor, uma equação diferencial ordinária 3x3 não é suficiente. Digo isso para enriquecer o estudo. O modelo SIR é muito didático. Ele não faz nenhuma pergunta, é apenas um comentário. Você gostaria de comentar alguma coisa em cima disso? Sim, não. Na realidade, ele é simples, mas não é porque ser simples que ele é inútil. Na realidade, você pode, com um SIR,
né? Explicar, fitar. Você pode, por exemplo, separar, por exemplo, pegar dados até, por exemplo, 1º de maio, para fazer o seu modelo CI, e validar com os dados de 1º de maio até 10 de maio, por exemplo. E você vai ver que até o modelo CI ele consegue recuperar, né, essa sua validação. Então, para previsões de curto prazo, mesmo o modelo CI, né, a gente também entende que ele é realmente muito simples, que a gente precisava expandir, mas ele como a primeira aproximação, eu diria que realmente é suficiente. A gente não tem tanta não linearidade quanto você tem nas equações de Lorentz, né? Esse sistema você pode mostrar que ele nunca vai evoluir para uma rota caótica. Na realidade, ele tem soluções de ponto fixo, bem simples realmente. Mas assim, ele é muito sensível, por exemplo, por isso que eu acho que ninguém vai conseguir adivinhar onde está o pico. Se você variar o R0 1%, veja, 1%, você muda o pico nesse meu modelo, por exemplo, em 10 dias. Né? Então você não tem essa precisão no seu R0, você não tem essa sua precisão no beta. Então, assim, eu acredito que, mesmo sendo simples, eles são capazes, pelo menos no curto prazo. Obrigado. Próxima pergunta vem do Francisco Silveiro da Silva Júnior. Ele diz, esse modelo leva em consideração o uso e o não uso de máscaras e medidas de higiene? Né, pergunta. Pergunto isso porque me parece que no início de abril havia uma maior taxa de isolamento da população. Mas o uso massivo de máscaras não era obrigatório. Hoje, as taxas de isolamento diminuem a cada dia, mas é obrigatório o uso de máscaras. Então, ele faz uma observação se o modelo leva em conta essas medidas de higiene e uso de máscara ao longo do desenvolvimento do contágio. Não, diretamente não. Você pode pensar que isso reduz o beta, né? Reduz a taxa de contágio do encontro do S com o I. Mas, assim, diretamente a gente não considerou explicitamente. O Sérgio Vec pergunta qual taxa de machine learning você empregou nesse modelo e se de fato, na verdade, se de fato tem alguma coisa de machine learning nesse modelo seu. Não, na realidade, eu uso o machine learning só para fazer o fit dos dados e ter uma projeção, uma segunda projeção para comparar com o meu modelo. Então, na realidade, a gente tem só um fit mesmo, um machine learning, uma regressão. É só para comparar se o nosso modelo está absurdo ou não. Eu vi uma pergunta sobre os parâmetros aqui. Temos várias perguntas aqui. A próxima é da professora Andréa Tiger. Ela fala, você falou sobre o tempo de quarentena e qualidade dessa quarentena. Vocês podem estimar os números ideais para alguns dos nossos estados? Eu fiz para Alagoas, porque, bom, eu sou da UFAL, né? E o pessoal pediu para a gente adaptar, como o modelo da gente era estratificado por idades, eu preciso da pirâmide populacional de Alagoas, né? O que o pessoal tem feito aqui é tomar uma média, mas, olha, a gente já tem esses parâmetros, então me parece natural estratificar, né? Porque a gente tem essa taxa de recuperação, taxa de morte, então, na realidade, não é sequer um parâmetro, não é ajustável. É algo que você já pode colocar no input do seu modelo, né? Você usa um fit para você ver quem é o beta. O resto, né, alfa e gama, na realidade ele entra como realmente umas constantes no seu modelo. Então, a gente conseguiu projetar para Alagoas e deu mais ou menos a mesma coisa, né? Para Alagoas deu um pouco menos, porque talvez a nossa pirâmide populacional tenha alguma diferença significativa com a do Brasil, deu uma taxa ideal de 70%.
Obrigado. Próxima pergunta é da Ingrid Chanca. Ela te parabeniza pelo trabalho e fala que é muito interessante. Tenho duas perguntas. Primeira, o número de UTIs consideradas são do Sistema Único de Saúde, entre parênteses, de certa maneira, levaria em conta a desigualdade socioeconômica. E segundo, o que as medidas indiretas, como excesso de mortes, comparados entre 2020 e anos anteriores ao Covid-19, poderiam acrescentar aos modelos ou interpretações? Sim, posso responder já? Tá. Então, essa é uma pergunta bastante interessante. E nisso, os médicos que estavam no artigo, eles nos ajudaram bastante. Existe uma plataforma chamada DataSUS, que ela lista todas as UTIs, embora a gente não tenha um censo de ocupação, até hoje o Ministério não entregou, falou que ia entregar em 16 de abril e nunca entregou. Então, assim, a realidade local você consegue inferir, por exemplo, Alagoas, eu sei, são 3, 4, 5 hospitais, a gente consegue sair perguntando e mapear. O Brasil não dá para fazer isso. Mas o que acontece? Existe uma plataforma chamada DataSUS, onde você pode olhar todos os leitos de UTI. Então, a gente foi lá, os médicos nos ajudaram. Então, naquele momento, em 20 de abril, o Brasil tinha 60 mil leitos de UTI. Fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020, a gente tinha 60 mil leitos. Só que os médicos orientaram a gente, olha, não dá para considerar neonatal. Tira tudo que for neonatal. Então, a gente excluiu 20 mil que era neonatal. Por quê? Você não tira o recém-nascido, obviamente, e você nem adapta isso, não consegue adaptar para adultos e crianças. Então, a gente teria 40 mil leitos de UTI em fevereiro, SUS e particular, público e privado. E a ordem, segundo os médicos, a ordem é mais ou menos 60% de público e 40% de privado. Ok. Vamos para a próxima pergunta. O George Frederick pergunta, não seria melhor pegar soluções que sejam combinações lineares de funções sigmoidais? Penso isso, pois o que nós temos na prática são vários epicentros no Brasil. Já posso? Então vamos lá. Na realidade, você pode combinar várias sigmoides e fazer isso. Isso dá um trabalhão. Eu realmente fiz aquela porque tem um script online, eu peguei um script, e você cata os dados dos países e ajusta a melhor sigmoide, né? Então, aquele gráfico realmente não está no trabalho, foi só para apresentação, para mostrar que todo país do mundo, ele fita bem com a sigmoide. Vamos lá. A pessoa que está identificada aqui como física do mestre faz apenas um comentário, não quero fazer pergunta, apenas parabenizar pelo trabalho. O professor Tiago de Oliveira, ele faz a seguinte pergunta. Queria saber se você já tentou usar os dados do número de diagnósticos por síndrome respiratória aguda grave para o modelo, ou seja, usar o número de diagnósticos para o modelo. A princípio, esses dados teriam pouca subnotificação pequena. E pelo site da Fiocruz, usando medidas na semana, esse número já atingiu um pico na semana retrasada. E ele manda um link aí também. Entendeu a pergunta ou quer que releia? Entendi. Eu estou vendo a tela aqui na tela. Não, realmente, o que a gente tem notado e o que eu tenho feito, pelo menos para os dados aqui de Alagoas, que eu estou trabalhando e fazendo algumas observações, a gente está fazendo uma ideia parecida, que é o seguinte, que é a taxa de ocupação de UTI, porque aí você não teria subnotificação, entendeu? Ou seja, seria também residual essa subnotificação, porque
Você pensa que a subnotificação de mortos é melhor do que a de infectados, e na realidade a notificação de atendimento de UTI, ela é ainda melhor, seria o melhor espelho, que seria mais ou menos o que você falou aí, de diagnóstico por síndrome respiratória. Porque aí a gente também, qual é o nosso ponto de partida? A gente aceita que o Brasil, a gente não fita esses parâmetros, a gente assume como uma constante, né? Essas taxas de internamento de UTI, a gente aceita como verdadeiros dados que vieram da China e da Itália, porque não faz sentido a gente achar que a briga é a briga entre o sistema imunológico e a pessoa. A gente não tem doença, não tem medicamento, não tem vacina, então não tem por que o sistema imunológico do brasileiro ser melhor, em média, ou pior do que a China e a Itália. Obrigado, Asqueri. Temos aqui mais 2 perguntas na lista. A próxima é do professor Daniel Jonathan. Ele numera as perguntas dele em 2. Primeira, o modelo tem muitos parâmetros, taxas beta e gama para cada estágio etário. Vocês fitam todos eles a partir dos dados ou colocam valores com a mão? E segunda, por exemplo, quando vocês querem modelar o fechamento de escolas, vocês zeram as taxas de infecção entre as faixas de idade escolar e todas as outras? Pode ler a pergunta. Eu posso ver aqui. Boa pergunta. Na realidade, como eu falei antes, Daniel, a gente fita o beta, certo? Beta seria o que a gente iria recuperar naquele fit, tá certo? Gama para a gente é uma constante. Gama e alfa é uma constante. Então, a taxa de recuperado por faixa etária a gente aceita, por quê? Porque a Itália e a China, eles fizeram um estudo com 100 mil casos, né? Então, o N dele é muito grande. Então, a gente não tinha isso no Brasil. Mas a gente aceita como válido, ou seja, a taxa de morte por idade é essa. Não vai ter como correr muito. É essa daqui. A taxa de recuperado por faixa etária é essa. Então, é uma constante do modelo. A gente fita o beta. Então, a gente, na realidade, tem várias formas de você modelar o isolamento. A gente, na realidade, tentou enxugar os parâmetros, né? A gente poderia botar outro termo para o isolamento, botar um K, botar um outro, enfim, a gente preferiu reduzir, certo? Então, assim, a gente usa os dados só para fitar o beta e, consequentemente, tirar o R0. Quando a gente diz fechar uma escola ou isolar só os idosos, o que é que a gente faz? A gente usou, eu não mostrei essa tabela, desculpa, mas é o seguinte, a gente sabe o percentual de crianças por faixa etária na escola. Então, fechar a escola seria tirar aquela criança de circulação. Então, a gente subtrai naquela população o número de crianças que tem matriculadas na escola. Por exemplo, se fosse idosos, o que a gente faria? Qual é o percentual de idosos que a gente tem? Então, a gente subtrai daquela população, né? Eu não sei se ficou tão claro, eu deveria ter posto a tabela. Mas é isso, vocês procuram saber, então a gente usou os dados do IBGE, né? Pô, tem tantas crianças na escola, suponha 2 milhões de crianças na escola, a gente vai lá no S da criança e retira. Valeu, Asqueri. O Francisco da Silva Júnior agradece a resposta. Depois dele, o Celso Dória faz uma nova pergunta. Gostaria de saber sobre o desenvolvimento e aplicabilidade da pesquisa. Você acha que as autoridades sanitárias brasileiras estão interessadas em financiar esse tipo de pesquisa para usá-las como estratégia para mostrar uma logística em futuras epidemias? Para montar uma logística em futuras epidemias? Bom, como eu falei, a gente parece caminhar para a pior taxa de isolamento possível do ponto de vista de solucionar os problemas econômicos e sanitários, né? Eu estou me convencendo de que essa taxa de isolamento que a gente tem, ela vai afundar a economia e afundar o sistema de saúde, infelizmente. Mas o que acontece é que a gente não tem uma unidade, eu acho que falta uma unidade no combate à Covid como um todo. E aquele gráfico que eu mostrei no começo, que eu passei muito tempo falando,
mostra que o Brasil é o pior combatente contra o coronavírus. Por quê? Porque 50 dias após as 10 mortes, nós somos o único país que ainda cresce exponencialmente. Então, assim, é muito claro que a gente está fazendo muito errado, certo? Essa interligação com... Aqui em Alagoas tem um pouco mais, os governadores, os gestores, eles perguntam, porque o meu trabalho, de longe, de longe é um dos melhores trabalhos. Tem trabalhos excepcionais no Brasil. Tem trabalhos que mapeiam o crescimento por cidade. Tem trabalhos que usa todas essas com redes complexas, mapeando e tudo mais, que o pessoal na Europa utilizou. Quando chegou na Espanha, olha, qual é a probabilidade de ser onde será o próximo epicentro? Eu quero agir de antemão, entendeu? Então, os políticos, os governantes, eles procuraram os cientistas para dizer, me dá uma orientação, pelo menos, qual é o lugar mais provável. Né? E aqui no Brasil a gente fez o trabalho, eu vi o trabalho do Wesley Cota, o próprio trabalho do Nuno, que você pode fazer esse tipo de análise preventiva, né? Então, assim, a gente não tem unidade, a gente, infelizmente, a ciência está caminhando paralelamente, está se auto-organizando, né? E o que a gente está tentando fazer, pelo menos eu tenho tentado fazer, é mostrar que na Itália foi assim também. A população percebeu primeiro que os governantes que deveria isolar. Então, enquanto o prefeito da Itália falava que tinha que sair, os próprios italianos perceberam que deveriam manter e aumentar o isolamento, né? Eu acho que a gente vai ter que partir para essa conscientização e, bom, integrar as forças seria o ideal, né? Bom, temos as duas últimas perguntas para a gente terminar. O Milton Pifano e o Lucas Nicolau, eles comentam sobre a análise por faixa etária. Né? O Milton Pifano, ele fala que é muito interessante essa análise por faixa etária e pergunta se seria interessante fazer uma análise por estado, se vocês pensam em fazer ou fizeram essa análise por estado. E o Lucas Nicolau pergunta se você já imaginou como poderia ser feito para acrescentar um acoplamento entre as faixas etárias no modelo. Deixa eu olhar aqui que eu me perdi um pouco rapidão. Ai, meu Deus do céu. Porra. Sim, bom, a primeira, né, sobre estados. A gente pensou no começo modelar para cada estado, pelo menos, e somar o Brasil todo no final. Seria 36 equações vezes 27, né? Seria aquele conjunto de equação para cada estado. Acontece que, por sorte, tinham médicos trabalhando com a gente nesse artigo. E naquele momento, era bizarro achar informação. A gente ia boletim por boletim, estado por estado, procurar essa informação. Às vezes, procurar em jornais a divulgação da idade do paciente de uma determinada data que morreu, para a gente tentar montar essa tabela por faixa etária. Então, assim, foi uma guerra. Até 21 de abril, São Paulo estava divulgando com detalhes. E São Paulo era o principal. Depois de 21 de abril, São Paulo parou, começou a notificar só casos graves, assim. A gente tinha uma dificuldade imensa por dados, né? 6 ou 7 estados que a gente lixa, a gente deixa explícito no artigo, que alguns estados só. Então, a gente decidiu, olha, não dá para fazer para o estado. Então, infelizmente, vamos fazer para o Brasil, não é? Talvez hoje, com mais dados, com mais transparência, a gente consiga modelar por estado. Quanto à segunda pergunta, eu acho do Lucas, né? A gente queria fazer uma matriz de contato, só que a gente não queria colocar mais um parâmetro no modelo. Então, a gente decidiu retirar essa análise. Por exemplo, qual é o contato de uma criança com um adulto, com uma pessoa da faixa etária de 60, 70, 50. A gente queria fazer uma matriz de contato. Só que a gente não tinha outra alternativa a não ser uma matriz heurística, ou seja, chutar realmente esses dados, ou incluir mais parâmetros. A gente preferiu não colocar, porque as matrizes que a gente tinha na época, tem artigos fazendo isso, são para 3 faixas etárias, né? Tipo, criança, adulto e idoso.
Então, a gente poderia expandir, dividir por 3, enfim, mas a gente preferiu omitir, mas realmente é importante essa matriz de contato. Vamos lá, que mais perguntas apareceram aqui. O Pablo Diniz fala, bom dia, parabéns pelo trabalho. Depois de se dedicar tanto tempo ao trabalho, como vê a afirmação do ministro da Educação de que morrerão no máximo 40 mil pessoas e pede para que as escolas sejam abertas? Isso. É difícil, né? A gente tem que, como cientista, se ater ao método científico, né? Assim, a gente não pode... Eu não posso ir além do que o meu modelo fala, né? O meu modelo fala... Bom, a minha convicção é que o modelo está razoável e a gente não está ainda no momento de abrir as escolas, né? A gente mostra que a gente teria um crescimento absurdo do número de mortes. Por quê? Porque a criança... O vírus não se espalha, a gente espalha o vírus. As crianças têm contato com várias faixas etárias. Então, mesmo que numa atitude dessa, a gente pode supor que morrerão poucas crianças, mas o contágio com as outras faixas etárias, ele não é negligenciável, né? Obrigado. E uma última pergunta aqui do Newton Branco. Ele fala, parabéns, colega. Você fala em salvar a economia e salvar a vida dos cidadãos. Existem níveis de isolamento que possam salvar a economia mais do que isolamento mais radical? Medido, por exemplo, no PIB? Aí ele comenta que a Suécia não teve isolamento compulsório e teve muito mais mortes dos que seus vizinhos nórdicos e o mesmo impacto previsto na economia. Justamente a gente tem previsões teóricas, né, para o isolamento. Embora o nosso modelo não seja um modelo nada a ver com a economia, mas como você fala em isolar pessoas, você indiretamente vai influenciar na economia. Mas o que a gente pode dizer é que a gente também precisa entender bem essa correlação entre isolamento e propagação da doença, entre isolamento e contágio, né? Eu acho que esse experimento que eu imagino acontecer na ilha de Fernando de Noronha, ele vai dar uma luz para a gente, olha, com esse nível de isolamento, a gente consegue realmente acabar com o vírus momentaneamente no país, né? Até ter um caso estrangeiro. Então, assim, eu acho que a principal pergunta agora é qual é essa taxa ideal, ou seja, qual é a taxa que tem efeitos práticos, né? Que na prática ela vai conseguir salvar vidas. Eu acredito que esse seja o ponto importante. Salvar o sistema de saúde em primeiro lugar, porque você vai evitar mortes diretas e mortes indiretas pelo Covid. O Covid não é a doença que mais mata. Mas se a gente colapsar o sistema de saúde, as mortes indiretas pelo Covid serão maiores que as mortes diretas. Então, assim, eu acho que a comunidade científica pode responder essa pergunta, mas a gente precisa de dados, né? Obrigado, Asqueri. Gostaria de te agradecer de novo e a todos os participantes aqui da sala. Nós tivemos pouco mais de 80 acessos à sala de videoconferência. Também fizemos um streaming ao vivo. E o vídeo, né, do seu colóquio, ele vai estar disponibilizado em alguns dias com o link no site do Instituto, né? Foi tudo gravado. Então, muito obrigado, Asqueri, por participar. Semana que vem a gente vai estar aqui de volta com mais um colóquio, tá? No mesmo horário, terça-feira às 11h. Agradeço a presença de todos e tenham um bom dia. Valeu, obrigado. Eu só queria dizer a última palavra, que, bom, a gente não é especialista, né? Eu não sou especialista em epidemia, como o Nuno, outras pessoas, trabalhei com isso ocasionalmente na minha graduação e agora, né? Mas, assim, é bom e é um pouco triste às vezes, porque você vê as suas previsões batendo, né? Mas obrigado pela atenção.
Tem novos comentários e agradecimentos aí para você no chat, Iri, você pode lê-los, tá? Beleza. Tá, tranquilo. Encerramos? Já deu? Encerramos. Podemos ir deixando a sala aos poucos, sim. Beleza. Pois é. Aqui, meu Deus.